realmente interessante porque liderança é uma palavra com vários significados. Assim como manga de chupar, manga de camisa, banco onde se coloca dinheiro, banco de sentar. A palavra liderança ela consegue ter vários significados e com muitos significados verdadeiros. Não necessariamente nós temos aí só um significado verdadeiro de liderança. Mas é interessante quando a gente pensa sobre qual é a melhor definição de liderança. A melhor definição de liderança é aquela definição que está coadunada, alinhada com a cultura local. E por cultura local, nós podemos entender como o fruto, o resultado da convergências da cultura de um país, da cultura de uma região e da cultura de uma organização. É comum encontrarmos empresas multinacionais uma multiculturalidade, sendo certo que a cultura que prevalece é a cultura dos diretores ou da nacionalidade dessa empresa. Então, se vamos trabalhar numa empresa francesa, é comum que essa cultura dos franceses esteja mais latente dentro dessa organização, independente de qual país ela esteja instalada. E quando nós falamos cultura, nós estamos aqui falando sobre valores, princípios, a forma como percebemos, julgamos as coisas ao redor. Bem, se eu percebo e julgo, necessariamente já estou demonstrando como eu vou agir. Só um exemplo, eu gosto sempre dos exemplos. Os exemplos nos ajudam a perceber melhor aonde queremos chegar. Então, um exemplo dessa questão cultural é sobre as virtudes, sobre a ética. O que em um país, de repente, é considerado algo absolutamente normal, em outro não é. Em alguns países orientais, é inconcebível que uma mulher ocupe um cargo de liderança, um cargo de gestão. Já aqui nos países latino-americanos é absolutamente normal. Quer dizer, então, liderança já começa a sofrer aí uma mudança de significado a partir dos filtros culturais, dos filtros éticos e morais de cada organização. Nós temos a necessidade de termos referenciais ao longo da vida, principalmente na fase de formação e estruturação da nossa personalidade. Perceba uma criança, ela começa a aprender a partir do que ela ouve e observa no local onde ela é criada. Então é comum nós vermos uma criança, de repente já com seus 1 ano e meio por aí de idade e de repente a criança já anda, já está ali, já interage melhor, de repente vai colocar um dedo na tomada e os pais dizem aí não. Ela então já entende o não, né, a repreensão e de repente quando passa uma musiquinha numa televisão ou pela internet a criança faz uma dança engraçada e ali ela é aplaudida e ela começa a perceber então aquilo que não tem uma acolhida favorável, que não tem aceitação e aquilo que tem aceitação. E ela só percebe isso por meio de uma autoridade, do outro. E quem é esse outro? São os seus pais, ou seja, os primeiros líderes que essa criança teve. Por meio da história do pensamento, começando lá, olhando para os gregos, a sociedade grega, eles perceberam já há muito tempo a necessidade que os seres humanos têm de ter para si referenciais. Foi assim na Teogonia de Hesíodo, a história ali dos deuses gregos. Então, desde lá de Urano, Gaia, até os deuses olimpianos, Zeus, Poseidon. Então, é possível perceber uma projeção que os gregos tinham em relação aos deuses para que fossem ali, então, referenciais de conduta, de padrão ou referencial de juízo, determinando se os deuses vão aprovar ou se os deuses não vão aprovar, orientando assim a própria conduta. A liderança vem suprir um gap biológico, vem suprir um gap cognitivo de os seres humanos terem referenciais. E aí a liderança é fundamental para isso. E ainda, a liderança não tem só o poder de ser referencial, mas sendo referencial, ela eleva o nível de influência sobre o outro. Levando o nível de influência, aí que acontecem os grandes feitos das lideranças de sucesso, que é a capacidade de agrupar pessoas e coordenar esforços, motivação, competências e comportamentos para realizar coisas que são feitos notórios ou aquilo que nós chamamos de produtividade dentro das empresas. Então, a liderança, ao exercer essa influência, tem uma elevada capacidade de conseguir convergir esforços para realizar grandes coisas, o que nós chamamos de produtividade. As pessoas não se comprometem com empresas.
Porque pessoas não se relacionam com empresas. Pessoas se comprometem com líderes porque elas se relacionam com pessoas. Nesse viés, a liderança é a personificação das diretrizes, intenções de uma empresa. Portanto, vai estabelecer ali um parâmetro fundamental para que os liderados possam então se relacionar com a empresa por meio do seu líder ou então entenderem que não há afinidade e precisam procurar um outro local para trabalhar. Essa é uma pergunta que invariavelmente abre a maioria dos nossos eventos, aulas, seminários sobre liderança. Liderança, dom ou habilidade. Nós temos duas correntes, eu tentarei ser o mais sucinto possível, porque é um tópico que rende. Mas vamos falar sobre dom. O dom é uma palavra que ela, no inglês, né, significa gift, gift é presente, e o dom significa o presente recebido de um Deus ou de uma força superior. Então, o dom coloca o sujeito receptor numa situação de passividade. Ou ele recebe ou não recebe. Não estamos aqui julgando qualquer motivo, mérito ou o que ele fez para merecer. Ou recebe o dom ou não recebe, já que é um presente. Então, a partir daí, existe uma corrente metafísica, religiosa, que acredita que o dom é um presente recebido de Deus ou dos deuses, a partir do qual seja a orientação de fé de cada um. E tem outra corrente que é científica, que diz o seguinte: o ser humano ele é dotado de uma inteligência, um nível de racionalidade capaz de aparelhar este ser humano com diversas possibilidades de aprendizado. Então, o ser humano pode aprender muitas coisas, ou tudo aquilo que deseja aprender. A partir dessas duas propostas, que são largadas de pontos distintos, eu acredito sim, particularmente, que seja dom, a partir da minha orientação de fé, mas eu acredito que o principal dom que o ser humano recebeu é o dom da inteligência. É o dom dessa capacidade de aprender, de se reinventar e poder, então, nesse sentido, aprender a liderar. E quando digo isso, é comum ouvir pessoas dizendo: olha, mas eu acho que eu nasci com esse dom, ou conheço alguém que desde pequeno tem o dom para liderar. O fato é que algumas crianças largaram antes das outras no que tange à liderança, a depender do tipo de educação que tiveram, o tipo de liberdade que os pais ou aqueles que criaram deram para essa criança, ou o tipo de estímulos. Porque a liderança é algo que está muito relacionado à tomada de decisão, a decidir. Então, crianças começam a decidir mais cedo questões da própria vida, o que vai comer, o que vai vestir, começam a treinar de alguma forma uma das principais plataformas de liderança, que é a tomada de decisão. E é comum, então, ao longo de 20 anos, 30 anos, uma pessoa achar que ela tem um dom, porque ela praticou muito mais do que uma outra que praticou menos, então gera às vezes essa percepção ou esse sentimento de que tem um dom em relação à outra. Neste caso, eu prefiro ficar com, se tiver que optar, prefiro ficar que a liderança é habilidade adquirida. Pode ser treinada, pode ser aprendida. É fato que algumas pessoas se sentem mais confortáveis em liderar, se sentem mais confortáveis com essa pressão da liderança, com a responsabilidade, tomada de decisão, consequências. E outras pessoas não se sentem tão confortáveis. Pode até ser uma questão de tempo, para se sentir mais familiarizada com a liderança. Mas o fato é que todos nós podemos aprender, sim, a liderar. É claro que nós temos uma série de outras variáveis, o tipo de ambiente, o tipo de atividade, perfil das pessoas que iremos liderar, e uma série de variáveis que vão determinar se essa liderança vai ser bem-sucedida ou não. Mas no que tange a pessoa, o líder especificamente, se nós quisermos, nós temos sim plenas condições de aprender a liderar.